Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que olha, eu tenho boas notícias para trazer para vocês, em especial visando a próxima temporada, porque a CBF divulgou o calendário da temporada 2023 e isso pode afetar já diretamente agora, visando a janela de transferências, já que a temporada 2022 está acabando e o Inter começa a prospectar reforços para a sua próxima janela de transferências. Vamos falar sobre isso e quanto as gurias podem colocar no cofre do clube em caso de título brasileiro no próximo sábado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, porque o Colorado enfim se reapresenta, né? Depois de alguns dias de descanso, né, merecido para os guerreiros que venceram o Atlético Goianiense por 2-1, o Inter volta a treinar visando o jogo contra o Red Bull Bragantino. Jogo só na quarta-feira, final de semana sem jogos, né, por conta da data FIFA, né? Apesar do Inter ter perdido o Johnny já em 2 rodadas do Brasileiro, por conta da convocação, né? O calendário brasileiro é aquela loucura. Mas eu vou falar sobre calendário na sequência. Inter se reapresentando então hoje à tarde no CT do Parque Gigante e o Mano começando a projetar esse time para encarar o Red Bull Bragantino. Lembrando, né, o Bustos está fora e o Daniel vai passar por avaliação. Então são os dois que podem ser ausência nesse time. O Wanderson deve retornar, assim o time ficaria bem perto do que tem de melhor, tirando, claro, essas duas situações, e o Johnny que segue fora entregue à seleção norte-americana. Quero falar, gente, na verdade também, ou começar esse vídeo falando, sobre justamente o calendário de 2023, porque ontem a CBF divulgou o calendário do ano que vem. E o que isso pode mudar na vida do Internacional? Vamos ser sinceros, o calendário dessa temporada encerra em 45 dias. A última rodada do Campeonato Brasileiro Inter e Palmeiras no Beira-Rio, a gente torce para que seja um jogo histórico do Internacional, é dia 13 de novembro. Pelo menos é o que está marcado, 13 de novembro. A temporada 2023 começará para o Inter no Campeonato Gaúcho dia 15 de janeiro. Tá? É a primeira data válida de campeonato estadual. O que isso significa? 13 de novembro encerra o campeonato, 13 de dezembro os jogadores se reapresentam porque, por lei trabalhista, eles precisam de 30 dias de férias. E o Inter não vai dar mais do que 30 dias de férias. Serão 30 dias como qualquer trabalho, né, que tem a CLT. Então, assim, 13 de dezembro se reapresenta o Inter. É um mês. Um mês de pré-temporada. Sabe quanto tempo isso não acontecia? Muito tempo. Então, o Inter vai ter todo esse tempo para trabalhar. E nos bastidores vai ter tempo para trabalhar ainda mais, porque o Inter já está encaminhado na fase de grupos da Copa Libertadores, então já pode prospectar jogadores a partir de agora e largar na frente do mercado. Então, assim, 13 de novembro encerra a temporada, vai jogar só lá no dia 15 de janeiro, então são 2 meses de prospecção sem jogos. Então dá para fazer muita coisa no mercado aí, né? Espero que o Inter não fique que nem essa temporada, que ficou, né, para contratar no último dia da janela de verão, quando trouxe o Pedro Henrique e o Alan Patrick, e no último dia da janela de inverno, que trouxe o Romero e o Mikael. Então, sim, tomara que o Inter consiga trazer bons nomes. Alguns já começam a ser prospectados, e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS. Tudo diferente do Inter, não precisa esperar, né, até abrir a janela. Tu pode antecipar hoje, o dinheiro pode entrar na tua conta ainda nesta quinta-feira. Então chama eles no link que tá na descrição aqui do vídeo, que eles vão te ajudar nesse sentido, tá? Alguns nomes sendo já prospectados, né? Um eu já trouxe para vocês, que é o Machado, meia do Cruzeiro, que inclusive ontem abriu a vitória do Cruzeiro contra o Vasco da Gama, que trouxe o Cruzeiro de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Este é um nome, né, que poderia pintar, já foi analisado pelo Inter em alguns momentos deste 2022. E o outro nome que surgiu ontem veio lá do centro do país, a informação, que é o Patrick de Luca, volante, né, e volante mesmo, né, volante de abertura de meio campo. Ele tem 22 anos, nasceu em 2 de março de 2000, 1,80, jogador do Bahia, que está na segunda divisão do futebol brasileiro. O Patrick de Luca poderia vir numa ideia de substituir jogadores que estão para sair nesta função de campo.
e são 3 nomes que devem deixar o Inter na próxima temporada nessa função. Lisiero, que volta para o São Paulo, muito possivelmente, a não ser que haja uma nova conversa de empréstimo, que eu dificilmente acredito que vai acontecer. Para comprar, o Inter teria que desembolsar 3 milhões de euros, e o Inter não vai fazer isso com o Lisiero. Apesar do Mano gostar muito desse jogador, tem colocado ele nos últimos jogos. O Edenilson, que também tá para sair do Inter, né? Não é nenhuma novidade que as partes estão conversando para uma saída amigável em 2023. E o Johnny, eu trouxe informação para vocês ontem, mercado europeu de olho no jogador do Internacional. Clubes da Itália e da Espanha devem tirá-lo aqui do Beira-Rio em 2023. Então são 3 na mesma função. Então o Machado é um dos nomes que foi observado e o Patrick de Luca é outro. Contrato encerrando com o Bahia, não conseguiram a renovação ainda. O Boa Vista de Portugal tentou tirar este jogador do Brasil e não conseguiu. E ele já trabalhou com o Mano Menezes, né, quando ele foi comandante do Bahia na outra temporada. Então, assim, é uma possibilidade real, né, do Inter contratar este jogador. Ainda não tem nada certo, mas é um negócio que deve ser rotina no Inter. Jogadores em fim de contrato, jogadores jovens, jogadores promissores, jogadores sem tanta pompa, assim, né, sem tanta... de lotar aeroporto, aquela coisa, né? Não, né? O Inter vai ter como parâmetro o que fez nesta janela de transferências, que trouxe Wanderson, trouxe Pedro Henrique, trouxe o Gabriel, que estava meio escanteado no Corinthians, trouxe o Vitão, que estava lá no Shakhtar, né? Meio escondido. Então, assim, é esse o modelo que o Inter quer para 2023 também. Para fechar, gente, eu quero falar sobre o futebol feminino. Afinal, o Inter joga a decisão contra as gurias do Corinthians no sábado, 14 horas, na Neoquímica Arena. 39 mil ingressos já foram vendidos, então, se todo mundo realmente for no estádio, o recorde do Inter será batido. E eu acho que isso é extremamente positivo, né? Porque fomenta o futebol feminino, fomenta, né, a ida de torcedores ao estádio, fomenta a valorização da modalidade, e acho que isso é muito bacana. Então vai ser uma panela de pressão para o Inter, lá como foi para o Corinthians jogando aqui. E o Inter, se for campeão do Brasileirão feminino, vai embolsar R$1 milhão. É a cota da CBF para vencedora do Brasileirão feminino. O vice fica com R$500 mil, então já é um dinheiro que entra, né? O Inter tem falado bastante sobre isso, né? O orçamento do futebol feminino para 2022 já estourou, né? O orçamento era de 5 milhões, o Inter tem gastado 8 milhões de reais com o futebol feminino, então isso está vendo retorno, né? Viu 36 mil pessoas irem ao estádio, que originou em novos sócios, em venda de camisetas naquele dia que todo mundo foi ao Beira-Rio, então acabou girando a moeda de outra forma. E agora, então, a premiação, no mínimo 500 mil, o Inter já tem e vai em busca desse milhão aí, somados à taça do Brasileirão feminino. Beleza? Quero saber se tu apostou no Cruzeiro ontem na KTO, né? Eu botei vitória do Cruzeiro contra o Vasco, subiu cabuloso. Seja bem-vindo de volta à Série A, né? Um time como o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo fora da elite do futebol brasileiro. E hoje, né, mais jogos. Tem a Copa das Nações, que está de volta também. Então tem muito jogo para tu apostar em KTO.com. E tu sabe, usando o cupom COLAR, tu tem 20% de free bet. Então te cadastra lá agora para brincar junto comigo na KTO, minha parceira aqui do canal, beleza? Quero saber se tu aprovaria o Patrick de Luca como reforço. Seria uma boa? Deixa nos comentários aqui e a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!